Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos em mais uma aula do meu canal. Se você ainda não me conhece, vai conhecer agora. Meu nome é Dario Guimarães, sou treinador de corrida de rua, trabalho somente de forma online, treino atletas amadores pelo Brasil e ao redor do mundo todo, pelo Brasil e pelo mundo. Estou aí nos quatro cantos do nosso mundão. Hoje, nesta aula, eu quero ensinar você pontos importantes que os atletas quenianos têm a nos ensinar. Se você é novo por aqui, eu peço que você se inscreva no canal. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo. Clica e já se inscreve. E se você é velho por aqui, você tá aqui sempre vendo este ventilador, essa escada e o meu rosto, deixa o like no vídeo. Você sabe que o meu conteúdo é de qualidade. Você sabe que você vai aprender mais sobre corrida de rua visando evoluir. Então já aperta o dedo, até porque não vai cair, né? Ó, tem um símbolozinho assim aqui embaixo, aperta e já deixa o joinha, que isso ajuda demais na divulgação do meu conteúdo. Último recado rápido para você que deseja seguir a minha metodologia de treinamento através de programas personalizados que não são uma assessoria individual comigo, porém são programas montados por mim, onde você vai fazer testes práticos para seguir as planilhas. Você vai ter tudo montado, número de tiros, quantidade de tiros, né, que é o número no caso, distância do tiro, tempo de pausa, distância do longão, distância e tempo e pace, né, ritmo no caso, do treino de limiar anaeróbico, enfim, tudo montado por mim. Planilhas que são mudadas mês a mês, porque cada programa tem mais de uma planilha, você tem uma periodização completa, e nesses programas que são para você corredor iniciante, corredor de 5 km, corredor de 10 km, corredor de meia maratona, corredor de maratona, você que vai fazer o TAF, programa de musculação, eu também tenho um programa de musculação voltado a corredores. Todos esses programas, é aí que eu quero que você entenda, estarão com uma condição especial. Essa condição eu vou falar na próxima segunda-feira, ou segunda ou domingo. Provavelmente seja domingo ou segunda. Eu não sei, eu não vou afirmar aqui porque eu tenho que confirmar com a minha equipe. Eu só sei que é ou domingo agora ou segunda. Só que essa mega condição eu darei somente dentro de um grupo no WhatsApp que você conhece e você tem no seu celular. O link desse grupo está na descrição. Se você quer garantir um desses programas que também tem várias videoaulas explicando cada planilha que é mudada mês a mês e montada por mim, eu peço que você entre no grupo e espere até domingo. Domingo à noite ou segunda-feira no máximo, nós traremos essa mega condição especial somente para quem estiver dentro do grupo. Olha só, os quenianos, eles estão na classe dos atletas africanos que correm muito. Nós temos quenianos, etíopes, ugandenses, eritreios, acho que é assim que fala, que são os atletas da Eritreia. Os atletas africanos em si, de determinadas regiões do mundo, eles têm uma genética privilegiada, porém eles têm também várias questões que englobam muito o treinamento de corrida de rua e que são lições que, dadas as proporções, nós podemos trazer para o nosso dia a dia como atletas amadores que buscam rendimento. Aqui no meu canal eu falo com atletas que buscam correr melhor, baixar o tempo, completar uma maratona, mas não completar se empurrando, completar de forma bem, né? Completar da forma correta. Você não precisa completar uma maratona passando mal. Isso é completamente errado. O que eu quero que você entenda com esse vídeo é que os pontos que eu vou citar, você pode pegar esses pontos e, dadas as proporções, aplicar no seu dia a dia. O primeiro ponto, que é muito importante você entender enquanto eu coço aqui o meu rosto, é que os atletas quenianos, eles têm uma cultura de correr desde muito novos. Então quando você pega um queniano que bate o recorde do mundo com 20 anos, 22 anos, 19 anos que seja, na sua cabeça vem aquele pensamento: nossa, o cara com 20 anos bateu um recorde do mundo? Porém, e eu tô com mania de falar a palavra porém, esse atleta de 20 anos, 19 anos, 25 anos que seja, normalmente já corre, mesmo que seja de forma lúdica no começo, desde que ele era muito pequeno. Então na cultura queniana, eles correm
para ir para a escola, para ir levar alguma coisa na casa de um parente. Quando eles são muito novos, vou dar um exemplo aqui, 6, 7 anos, às vezes, para ir para a escola, alguns quenianos já correm 5 quilômetros para ir e 5 quilômetros para voltar. Aí você fala, pô, mas ele já faz um trote? Ele já faz ritmo? Não, é como meio de transporte literalmente. Então esse queniano novinho, esse quenianinho, ele vai dando um trotinho até a escola, só que ele está fazendo 5 quilômetros para ir, 5 para voltar, ou 3 quilômetros que seja. Então ele vai 3 correndo e volta 3 correndo. Já dá 6 km de volume no dia. Isso, queira ou não, vai gerando uma bagagem de condicionamento, vai gerando um lastro muscular, que quando ele começar a treinar de verdade, e eles começam a treinar de verdade muito cedo, ali com seus 14, 15 anos, já treinando em alto rendimento, eles já têm um contexto. E o que eu quero que você entenda com isso é que o resultado, ele leva tempo. Às vezes você começou a correr agora, você tem 1 ano de corrida, 2 anos que seja, e você acha que é muito. E aí você compara o seu resultado com o resultado de um outro atleta amador que tem 8, 10, 12 anos de corrida nas pernas. Esse atleta é como se ele fosse aquele queniano que começou criança, hoje tem 19 anos e bate o recorde do mundo, dadas as proporções como eu falei no começo do vídeo. Primeiro ensinamento é esse: tenha calma, nada na corrida é do dia para a noite. Todo e qualquer resultado na corrida de rua é sempre a médio e longo prazo. Um outro ponto que é muito importante, e tudo isso que eu falo, eu posso falar com uma propriedade muito grande, porque eu passei um período no meu tempo de atleta, eu tive 6 anos no alto rendimento, buscando ser um atleta de elite, fiquei num nível B, não cheguei a ser um atleta conhecido, de ganhar uma volta da Pampulha, de ficar ali num top 10 da São Silvestre. Tive resultados honestos a nível mais regional na época, corri ali o meu 15:23 no 5 km, fiz algumas marcas ali no 3 km, porém, tô com essa mania de falar porém, eu tive uma vivência muito grande e a oportunidade, que foi uma oportunidade fantástica, de passar um mês na época em uma equipe chamada Luasa. Essa equipe existe até hoje. O fundador dessa equipe foi o professor Luiz Antônio dos Santos. Para você que não conhece, um dos maiores maratonistas de todos os tempos. Ganhou 2 vezes a Maratona de Chicago, ganhou a Maratona de São Paulo, teve grandes resultados, foi atleta olímpico e infelizmente ele já faleceu, mas foi um cara que abriu as portas para mim na época para fazer parte da sua equipe, onde eu passei nesse período 1 mês em Taubaté. A equipe hoje não se encontra em Taubaté, mas nessa época ela se encontrava. Dentro da equipe do professor Luiz Antônio dos Santos, inclusive se tem alguém da família dele vendo esse vídeo, eu sou eternamente grato. Tive uma passagem bem, de certa forma, apagada entre aspas, porque eu não tinha grandes resultados, né? Eu tinha ali nessa época 16 minutos alto nos 5 quilômetros, sofria bastante para tentar acompanhar o pessoal, para fazer alguns treinos próximos no caso, né? Dadas ali as divisões de ritmo, mas foi um período que eu aprendi muito. Nessa equipe o professor Luiz tinha atletas brasileiros e atletas quenianos que vinham do Quênia para o Brasil. Ele era o agente desses atletas, então ele cuidava dos atletas de toda a logística, inscrição, transporte, a hospedagem, onde nós ficávamos em uma chácara do professor Luiz Antônio. Ele fazia tudo e nisso eu, mais novo na época, estava ali aprendendo com grandes atletas. Atletas aí que corriam os 10 quilômetros para 27, atletas que ganharam a São Silvestre. Foi uma vivência muito grande. E aí eu reparei alguns hábitos trazendo, né, que eles trouxeram no caso da cultura lá do Quênia para o Brasil. Que quando chega aqui, eles vêm basicamente para competir. Só que eles replicam o que eles passam e vivem no Quênia. Então uma coisa que eu achava muito interessante, e que é um ponto que assim, se a gente conseguir é muito legal, é o descanso. Eu sei que é muito pregado esse descanso de 8 horas de sono à noite. Ah, eu tenho que dormir 8 horas à noite, porque se eu não dormir 8 horas à noite, eu não entro no sono REM, no 3º estágio, 4º estágio, sei lá que estágio do sono. Na realidade, na vida do ser humano adulto, que tem sua família, que não é mais solteiro, que já casou,
que tem filho, que tem que levar filho na escola, que tem um monte de responsabilidade, que está pagando aluguel, que está pagando a casa que comprou, nós sabemos que é difícil você dormir 8 horas por dia. Isso para uma pessoa solteira, um blogueiro que faz vídeo, que ainda não tem filho, não tem tanta responsabilidade, é muito fácil. Ah, posta a foto do relógio, eu deito às 9 da noite e durmo até, sei lá, 6 ou 5 da manhã do outro dia. Que também acordar cedo para treinar não é nada tão absurdo, né? Você não está acordando 4, 4 e meia da manhã para treinar? Obrigado. E você não vai mudar a história do mundo porque você acorda cedo. Você não acorda para salvar o mundo. Você acorda cedo porque quer, para fazer uma coisa para você. Eu nunca achei nada tão extraordinário nisso. Mas resumindo a parte do sono, nós dormimos o tanto que dá. Muitas pessoas dormem 5 horas, outras 6, outras 7, algumas conseguem dormir 8. Os quenianos, o que eles fazem? Que é muito interessante. É claro que eles treinam, comem e dormem. Essa é a profissão deles, mas uma coisa que eles não abrem mão é de dormir na parte da tarde, principalmente quando eles fazem uma sessão muito intensa. Então no dia de pista, por exemplo, que é uma burdoada, uma pancada o dia de pista deles, eles chegam da pista, almoçam ou tomam um café e dormem bastante na parte da tarde, praticamente a tarde toda. Depois saem, fazem a segunda sessão, jantam e ficam deitados, até dormirem de novo na parte da noite. Quando eles não estão dormindo ou treinando, eles estão deitados, descansando o corpo. Claro que nós amadores não conseguimos dormir no meio da tarde na maioria das vezes, dadas as profissões, né? Para um autônomo é um pouco mais fácil. Mas se você conseguir esse descanso, é uma coisa até que eu falo para todos os meus alunos que seguem os meus programas de treinamento, eu falo isso dentro do grupo do WhatsApp que nós temos, é que se você conseguir pelo menos no dia anterior à prova ficar deitado, isso é muito importante. Ah, professor, você está falando uma coisa lógica, o senhor está falando, até gaguejei aqui, minha língua até travou, o senhor, você senhor, está falando uma coisa lógica. Não estou. Muitos corredores, principalmente corredores de maratona e de meia maratona, no dia anterior ficam passeando. Eu sei que de repente é a sua primeira vez no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em Buenos Aires, sei lá, em Berlim. Eu sei que você viajou para correr a maratona, mas no dia anterior não é dia de fazer turismo. Você treinou 3 meses para a prova, para você jogar no lixo a sua maratona, ficando no dia anterior andando que nem louco? Não faça isso. Você não vai conseguir dormir como um queniano todo dia. Isso é óbvio. Caso você consiga pelo menos uma meia horinha depois do almoço, eu aconselho que você faça isso. Mas essa questão da semana da prova, de você dar um boom de sono, né, dormir mais durante o dia, ficar deitado, ficar parado, comendo e tomando água, faz muita diferença. É por isso que os quenianos levam tão a sério essa parte do sono e essa parte de literalmente ficar parado. Isso é muito importante. Se você quer rendimento na corrida, não dá para ser uma pessoa hiperativa, que não para quieta. Uma outra questão que é claro que nós vemos, inclusive nos vídeos, é que os quenianos treinam muito em grupo. Isso ajuda na parte psicológica. Vamos supor que você tem uma sessão de 10 quilômetros na zona de limiar anaeróbico, que eu falo para os meus alunos que seguem os programas de treinamento, que é uma das sessões mais difíceis que nós temos. Muitas vezes mais difícil até do que uma sessão de tiros. Se você tem essa sessão sozinho, psicologicamente é muito difícil. Se você tem essa sessão com 4, 5, 10 amigos, com um grupo, essa sessão que é difícil, ela não vai deixar de ser difícil, porém ela vai se tornar muito mais fácil. Lá no Quênia, nenhum atleta treina sozinho. É muito raro você ver isso. Você tem lá várias tribos, não treina todo mundo junto. Nós temos vários treinadores no Quênia, então não ache que todo o grupo roda no mesmo ritmo, que todo o grupo faz o treino do Eliud Kipchoge, que é um dos quenianos mais famosos, o maratonista, porque não é assim. Você tem no Quênia vários grupos, então tem várias metodologias de treinamento. Só que dentro dessas metodologias, o que é comum é que são grupos. Então você pega ali um grupo com 30 atletas, outro grupo com 20 atletas,
outro de repente que é um pouco mais enxuto com 10 atletas, e sempre esses atletas estão em níveis parecidos. Praticamente todas as sessões eles fazem juntos. Quando chega o dia de pista, que você já viu com certeza na internet os vídeos dos quenianos correndo, e tem muita gente na pista. Parece uma corrida de rua aqui do Brasil. E isso acontece porque vários grupos, como eu falei para você, se juntam e tem o dia de pista no mesmo dia. Vamos supor que seja na terça-feira. Então o grupo do treinador A, do treinador B, do treinador C e do treinador D, eles vão fazer cada grupo um tipo de treinamento na pista. De repente um grupo tem tiro de 400, o outro tiro de 3.000, o outro tiro de 1.000 e o outro tiro de 5.000. Um exemplo só. No dia de pista, cada grupo está fazendo a sua sessão em conjunto e todos esses grupos estão no mesmo dia na pista. E aí você vê aquela imagem muito bonita de vários atletas. E aparenta que todo mundo faz o mesmo treinamento, só que não. O que eu quero que você entenda nesse ponto de treinar em grupo. Se você conseguir um amigo que seja, mas tem que ser amigo de verdade, que vai fazer o treino junto, que não vai ficar competindo com você. Nossa, era para rodar 4:10, eu rodei a 4:05 e você, Joaquim, você rodou a 4:10, hein? Eu sou bonzão. Isso não é amigo, isso é uma criancice. Você tem que arrumar um colega de treinamento. Eu não sei se amigo é a palavra, né? Porque amigo é algo forte. Não dá para chamar qualquer pessoa de amigo na vida adulta, na fase adulta. Mas se você encontrar um colega de equipe, um colega do seu bairro que esteja treinando com ritmos parecidos ao seu, de repente com o mesmo treinador, programe de treinar junto com ele. Isso com certeza fará muita diferença na sua parte motivacional. Você vai estimular mais o seu treinamento e você vai treinar melhor, sofrendo um pouco menos. Outra coisa que eu quero que você entenda é que a alimentação dos quenianos é algo extremamente simples, baseado muito em uma dieta que não é bem uma dieta, mas é uma alimentação que eu vou colocar aqui como dieta só para ficar mais bonito aqui o que eu estou falando, baseada em carboidratos, um alto consumo de carboidratos. Nesse período que eu fiquei em Taubaté com o professor Luiz Antônio dos Santos, todo dia anterior a um longão ou uma sessão de pista, os quenianos fazem um bolo de fubá, que é um bolo fubá com água basicamente. Eles ficam misturando esse fubá, colocam um pouco de sal só e eles fazem uma massa, que eles mexem até essa massa ficar um pouco mais dura mesmo. É como se virasse um bolo de fubá. Eles cortam isso, fazem um negocinho ali com legumes, ali com repolho, colocam junto e comem basicamente um fubá com um pouquinho de sal, sem nada assim de muito tempero, e uma saladinha de repolho. Só que eles comem muito carboidrato. É uma quantidade grande para cada um desse bolo de fubá. Eu vou colocar assim. O que acontece? Você tem no seu corpo o glicogênio muscular. É uma gasolina que fica armazenada na sua musculatura. É como se fosse uma gasolina. Eu falo uma gasolina porque é como se fosse uma gasolina. Você enche basicamente esse estoque à base de carboidrato. Quando o queniano faz isso no dia anterior a um treino, que ele vai gastar muito essa gasolina, e você gasta ela correndo em altas intensidades, quando você vai correr uns 5 km rápido, você puxa muito glicogênio. Quando você vai correr uma maratona, que é um pouco mais lento, você também puxa muito glicogênio, porque a prova é muito longa. Então o que eles estão fazendo ali? Eles estão deixando o tanque cheio. Se eu começo a cortar carboidrato, ficar pensando só na estética, eu vou aumentar a proteína. Nossa, tem que terminar o longão e tomar whey protein, porque agora eu tenho que ficar trincado, né? Eu tenho que ficar com o corpo bonito, porque senão eu não sou corredor. Você tem que colocar na cabeça que corredor bom não pensa em estética. Você tem que ter uma dieta rica em carboidratos. Não estou falando para você comer igual a um queniano, porque o consumo deles é alto, levando em conta o alto gasto calórico. Se você comer a mesma quantidade que um queniano, você vai ganhar peso. Só que uma coisa que acontece é que vocês gostam de tirar o carboidrato. Uma coisa que já é pregada há muito tempo, onde o queniano come no dia anterior para encher esse tanque e no outro dia ter energia, porque ele não começa com o tanque baixo. Se eu não consumo muito carboidrato, essa minha gasolina que poderia estar aqui no topo, ela está aqui. E aí eu vou começar com o tanque na metade, vai chegar uma hora que vai acabar essa gasolina
e eu vou quebrar no treinamento, seja um treino intenso, seja uma sessão longa, um longão de 20 km, de 25 ou o dia da minha prova-alvo. Você tem que colocar na sua cabeça que isso é importante. As pessoas querem fazer o quê? Esse que é o ponto que chega até a me irritar. Você tem algumas coisas no mundo que elas já funcionam. Vou dar um exemplo aqui. A roda, ela já foi inventada há muito tempo. Tem por que aperfeiçoar a roda? Tem por quê? Com certeza não. A roda já funciona, já está no carro, no trator, no avião, que o avião para pousar usa a roda também. O que acontece hoje? As pessoas querem pegar o carboidrato, que é a fonte de energia de esportes de endurance, e falarem que o carboidrato faz mal, que você vai usar mais a gordura do corpo porque é muito melhor. Enquanto os grandes atletas do mundo de endurance, triatlon, endurance são esportes de resistência, triatlon, Ironman, natação, ciclismo, corrida de rua, todos os grandes atletas do mundo fazem estudos para conseguir aumentar o nível de carboidrato por hora e conseguir metabolizar esse carboidrato, usando ele como fonte de energia cada vez mais. Então eles treinam seu estômago para absorver melhor o carboidrato, principalmente na parte intratreino. Aí vem um cara do nada, um atleta amador do nada, e fala que o carboidrato faz mal. Ou seja, eu já tenho a roda, eu quero pegar a roda que já funciona há décadas e eu quero criar um negócio novo. Para que eu tenho que criar uma coisa nova quando a coisa antiga, já criada e muito bem criada, ela está funcionando? Ah, eu tenho a porta para entrar na minha casa, mas eu não quero. Eu vou criar um buraco na parede. Então eu não vou mais entrar pela porta, que é o mais fácil. É girar a chave e abrir a maçaneta. Eu vou fazer um buraco, que aí entrando pelo buraco eu estou poupando algo da minha vida. É uma grande bobagem. Então aprenda que uma alimentação rica em carboidratos, dadas as proporções do seu gasto calórico e do seu volume, é o que funciona. Por isso que todo queniano ele faz essa alimentação rica em carboidrato. Claro que você não deixa de comer vitaminas e minerais, frutas, proteína. A proteína também é importante, só que o principal é o carboidrato. E ele tem várias fontes, né? Ele pode vir de massas, pão, macarrão. Você pode ter a frutose, que é o carboidrato da fruta. Aí você vê certinho com uma nutricionista, ou um nutricionista homem no caso, homem ou mulher, formado. Mas entenda que o carboidrato não é um vilão e que os quenianos têm uma dieta com pouquíssima proteína e alta quantidade de carboidratos. Como último ponto desse vídeo, algo que é muito interessante é o planejamento que eles fazem de carreira. Você vê um queniano às vezes correndo uma maratona novo, só que ele está novo na idade. Como eu falei para você no começo do vídeo, ele já corre desde que ele era criança de forma lúdica, para ir para a escola, para ir para a casa de um parente. E quando ele começa a treinar de forma específica, que é algo muito precoce também, porque lá, enquanto o país aqui é o país do futebol, lá é o país da corrida de rua. A oportunidade do queniano está na corrida de rua. Então eles começam muito novos e obviamente não começam pela maratona. Ah, mas eu vi um queniano com 19 anos batendo o recorde do mundo na maratona. Dando um exemplo aqui só, tá? Só um exemplo, só estou dando um exemplo, falando uma fala, só exemplificando aqui, tá? Vamos supor que um queniano bateu um recorde com 19 anos da maratona. Ah, mas como que ele fez isso? Eu que acabei de começar a correr, já que o queniano fez isso, eu que tenho 30 anos e tenho aí um ano de corrida, vou pra maratona. Se o cara com 19 anos fez isso, por que eu não posso? Ele com 19 anos já correu muito prova de 5, 10 e 21. É claro que não é uma via de regra. Nós tivemos um atleta que infelizmente faleceu, chamado Kelvin Kiptum, que inclusive é o recordista mundial da maratona. O melhor tempo da história ainda pertence ao Kelvin Kiptum. E ele foi um atleta que não correu tanto provas de 5 e 10 quilômetros. E meia maratona também ele não correu muito. Só que ele é um caso à parte, é uma exceção. O que é o normal entre os quenianos? Eles correm muitas provas de 3.000 metros rasos, de 5.000, de 10.000, antes de começar a correr meia maratona e depois maratona. Quando eles iniciam um treinamento para prova longa, que demanda um volume muito grande, que demanda uma maturidade muscular muito grande também, eles têm isso, porque eles treinaram o corpo deles nas provas menores. Então eles têm uma base de velocidade muito grande,
Eles vêm ali de 5 mil rápido, 10 mil rápido, meia maratona rápida, e isso torna o processo específico de preparação para maratona mais fácil. Eles acabam não sofrendo tanto. Você, atleta amador, eu sempre falo isso para todos os meus alunos que seguem os meus programas de treinamento, não esqueça que eu farei uma mega condição entre domingo e segunda. Se você está vendo o vídeo depois, eu até posso segurar para você essa condição daqui a um tempo, se você falar que viu esse vídeo. Só que eu darei essa condição somente no grupo, tá? Então você tem que entrar no grupo, que o link está na descrição. Voltando, eu falo sempre para os meus alunos, e você vai ser um deles em breve, porque você vai aproveitar essa mega condição que eu farei entre domingo e segunda, e talvez eu segure por mais uns dias aí, para você que está vendo esse vídeo e está interessado de verdade em seguir a minha metodologia. O que eu sempre falo é o seguinte: olha, você começou a correr agora, você pode sonhar com a meia maratona e a maratona? Você pode, mas entenda que o processo não é fácil. Uma preparação de meia maratona exige bastante volume. Uma preparação de maratona nem se fala. Não é brincadeira, principalmente na parte muscular. Eu sempre falo para os meus alunos que o condicionamento cardiorrespiratório, ele evolui assim, ó, rápido. Ele vai rápido. Só que o condicionamento muscular não vai tão rápido. Às vezes você aumenta o volume de forma brusca para uma maratona sem ter condições ainda de correr uma maratona, e o seu cardiorrespiratório vai aqui, ó. A musculatura não vai junto. E aí o que acontece? Você começa a machucar. E você começa a machucar de forma grave. Começa a ter muitas lesões que são chatas. Vou dar só exemplo de uma, pubalgia. Aumentar o volume mesmo de forma lenta, de forma brusca, aumentar o volume com um volume repleto de corridas lentas, de forma brusca, que é aumentar muito rápido, gera normalmente muita pubalgia, que é uma inflamação no pubis, que vai doer o seu abdômen, vai puxar para o quadril e vai doer perto da virilha. Essa palavra até prende a língua, né? Virilha. Perto aqui, você sabe, parte de dentro da coxa. Pubalgia é muito chato de tratar. É desconfortável para fazer fisioterapia, porque a região não é uma região que você quer fazer fisioterapia. Costuma doer quando você vai sentar em uma cadeira, porque a dor irradia para o seu quadril, para o seu glúteo, dói o abdômen também. E tudo por falta de paciência. Então você tem que preparar a sua musculatura no decorrer dos anos. Eu não indico você a correr uma maratona tendo 1 ano de treinamento. Eu não indico. Primeiro passe pelas provas de 5 km, 10 km, sem vaidade. O mundo não é uma competição. Ninguém tá nem aí para você. Não pense que as pessoas vão te idolatrar porque você correu uma maratona. Você é uma pessoa que correu a maratona? Legal, isso vai ser bom para você. Não faça só porque todo mundo tá fazendo. Isso é uma grande bobagem. Ninguém tá nem aí para você. Malemar a sua família. E olhe lá. Então pense em você. Só corra uma maratona quando você já tiver corrido bastante provas de 5, 10 km e pelo menos umas 6 provas de 21 km. Na prova de 21 km que você vê o quão difícil é correr uma prova longa. Às vezes o seu tempo nos 5 e nos 10 é muito bom. E você acha que vai ser fácil correr a maratona porque o ritmo é mais lento. Só que o treinamento muda completamente. Não é fácil. Não é como você pensa. Então tenha paciência. Como resumo final da obra, eu gostaria que vocês entendessem que a corrida de rua é algo simples. Que o que os quenianos fazem, antes de tudo, é amar o esporte e ter um dia a dia voltado para o esporte. Você pode se iludir muito pensando que você tem que fazer muito educativo de corrida para melhorar a mecânica, que você tem que ter o melhor tênis do mundo de última geração, que você tem que ter o melhor suplemento do universo, que você tem que estar super magro com a barriga de tanquinho, e nem sempre você precisa de tudo isso. Eu garanto para você que os quenianos só tomam os melhores suplementos quando eles chegam num alto nível, eles têm o melhor tênis quando eles chegam no alto nível, porque eles chegaram no alto nível. Nenhum queniano começa com tênis de marca. Nenhum queniano toma suplemento no começo. Eles não têm dinheiro. A corrida de rua é a solução da vida deles. É a oportunidade que eles têm. O tênis é válido? Sim. O suplemento é válido? Sim. Só que se você não fizer o simples, que é o treinamento bem feito,
aliado à paciência, aos anos de treinamento, você nunca vai sair do lugar. E acima de tudo, você tem que ter um bom planejamento desse treinamento. Por isso que eu quero muito que você entre no grupo de oportunidades que eu tenho no WhatsApp, onde eu vou disponibilizar os meus programas de treinamento personalizados para você seguir. Tem programa para 5 km, para 10, para 21, para maratona, para você que é iniciante, para você que vai fazer o TAF. São planilhas que são mudadas mês a mês, com testes práticos para você seguir os ritmos certinho, de acordo com o seu condicionamento, montadas por mim, que tenho muita experiência na área da corrida de rua. Se você tem interesse, entre no grupo de oportunidades. Do mais, eu agradeço a sua audiência. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários Corrida Simples, que é o nome do meu canal e que de fato é o que todo queniano faz. Encara a corrida como algo simples, baseado em muito trabalho duro, paciência e dedicação. Deixa o joinha no vídeo, isso é muito importante. Se inscreve no canal se você não for inscrito e tamo junto. Até a próxima aula.